Sejam bem-vindas ao nosso segundo episódio, Papo é Delas. Gente, o primeiro episódio foi de abalar, sinceramente. Estou arrepiada até agora, impactada, feliz. E mais feliz ainda porque, assim, estamos recebendo pessoas incríveis aqui, pessoas queridas, com energia boa, que deixam essa mesa aqui, esse ambiente cada vez mais feliz. Tô do lado dessa pessoa maravilhosa, de novo, doutora Maria Eugênia. Olá! A host top desse podcast. Gente, a dona é uma figura. Ela consegue, assim. Ai, amiga, mas é isso mesmo. Sejam bem-vindos para o nosso segundo episódio. Hoje com uma convidada especial, pediatra, neonatologista lá da clínica, da Uniclinic, doutora Graciane. A pediatra das galáxias. Obrigada pelo elogio, mas não. É sim, amiga. Linda, maravilhosa, extremamente competente naquilo que faz. Pediatra, neonatologista, doutora Graciane Lima. Amiga, seja muito bem-vinda. Obrigada. Você é uma pessoa, pra mim, muito especial. Eu te conheço de hospital, de ver o cuidado que você tem com as pacientes. A minha filha foi sua paciente enquanto ela esteve internada com icterícia lá no hospital. Você foi lá com o maior carinho. Então, desde aquele momento, eu tenho uma admiração muito grande pela profissional humanizada que você é. Então, assim, acho que uma pessoa maravilhosa pra gente conversar nesse mês das mães, né? Pra você compartilhar com a gente sua vivência, né, na neonatologia e como mãe também, né? Com certeza, exatamente. Eu lembro da Graça quando eu tava abrindo a clínica. Eu acho que até teu nome ainda tá assim, Graça e Residente. Porque foi assim que a gente foi te apresentada. Mas assim, complementando o que a Dana falou, com muita referência, muito boa, assim, de você ser muito competente. Então, assim, eu lembro que eu fiquei muito feliz quando ela foi lá para a clínica e eu acho que a gente cresceu junto, né, amiga? A gente estava começando. Exato. E hoje pediatra dos meus filhos, pegou aí meus gêmeozinhos piquititos e hoje vai trazer aí contar pra gente um pouco dessa maternidade junto com pediatria, misturar um pouquinho aí os assuntos. Poxa, obrigada pelo convite. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse mundo, né? Eu tenho famílias que procuram, falando que eles almejam procurar uma pediatra que é mãe. Porque, assim, quando procuram um pediatra sem essa vivência de mãe, eles falam que elas costumam ser muito rude. E quando o pediatra tem a vivência da maternidade, ele já dá uma olhada diferente para aquele contexto que a mãe chega no nosso dia a dia do consultório, né? Mas obrigada. Eu acho que faz toda a diferença, né? Você já sabe tudo que a mãe tá ali revelando, passando, né? A gente tem a parte científica, o embasamento científico, mas também a gente tem a prática, né? Com certeza. Graça, me fala uma coisa. Você é pediatra, especialista em neonatologia. Isso. Eu queria que você explicasse para as nossas ouvintes, nossas espectadoras, o que é um pediatra neonatologista. Tá certo. Então, são longos anos de estudo, né? A gente tem 6 anos de faculdade de medicina, depois nós vamos fazer na faculdade a residência de pediatria, e a neonatologia, ela é uma especialidade, uma subespecialidade da pediatria, né? Terminamos a pediatria, você é pediatra generalista, e a neonatologia é um mundo à parte. A gente é pediatra, nós somos pediatras, mas nós cuidamos na neonatologia dos recém-nascidos, né? Recebe ali o bebezinho na sala de parto. A gente acompanha a mãe desde o pré-natal, na assistência desde o pré-natal, que eu sempre falo que é o momento onde a gente cria o vínculo da família. E o neonatologista, ele recebe a criança desde o nascimento, né, na sala de parto, e pode também acompanhar a criança no período neonatal, que são os 28 dias de vida, e aquelas crianças que precisam de um cuidado especial, que vão para a UTI neonatal, o neonatologista também está lá dentro. Certo, e Graça, assim, você falou uma coisa importante que eu acho que tem mudado, que é a consulta do pré-natal, né?
Eu lembro assim de uma vez uma paciente que comentou comigo o seguinte: por que eu tenho que passar se o bebê ainda não nasceu? Exato. Né? Mas, e aí, eu mesma não sabia. Eu não mas sabia. eu não tive. Eu não tive. Eu não tive. Exatamente. E hoje eu entendo a importância do pré-natal pediátrico. Exato. E eu sempre começo as consultas, né, do pré-natal falando isso. A maioria das famílias chega com esse questionamento. Por que eu estou aqui se o bebê ainda nem nasceu? Como eu falei, é um momento onde a gente começa a criar o vínculo com a família, né? A família se sente muito mais segura conhecendo o pediatra muito antes do nascimento da criança. E naquele momento a gente já começa a abordar toda a assistência do pediatra na sala de parto, né? Nós temos a oportunidade de abordar a família quando, por exemplo, tem algum risco de infecção, que por acaso o obstetra deixou passar. Sim, As minhas obstetras são maravilhosas. Isso não acontece, tá, olha gente? aí a Dana, né? pro nosso lado. Né? Mas a gente pode referenciar, sugiro coletar determinados exames, né? E a gente traz uma segurança para a família, né? Eu sempre falo como é que é a assistência, qual é a abordagem que a família espera após o nascimento da criança, né? Eu explico o que é um bebê saudável, o que é um bebê vigoroso. Nesse momento, o que a gente vai estar priorizando, que é o contato pele a pele, que vocês já devem ter ouvido muito falar. E priorizando a hora de ouro, né? O aleitamento materno naquele primeiro momento. E também explico para a família o que pode acontecer caso o bebê não nasça bem, né? Porque eles precisam saber desta possibilidade, né? Isso traz uma segurança para a família. É muito importante a família conhecer toda a equipe, não só o pediatra, não só o obstetra, como também o anestesista, que ele chega no momento do parto muito mais seguro, né? Então, a consulta pré-natal inicia ali, naquele momento da abordagem da assistência da sala de parto, né? E fora isso, a gente vai conversando sobre as outras coisas, como é que é o acompanhamento da criança após o nascimento, quando devo ir na emergência, né? A gente vai estar abordando a importância da amamentação, o que a família deve ou não deve comprar de enxoval, que ainda chega com isso é muita coisa. Que é interessante, porque, Nina, você acredita que hoje, assim, não é incomum a gente receber uma paciente durante o pré-natal. Eu lembro de uma história que eu achei muito engraçada, mas ao mesmo tempo me fez parar para refletir, falando de amamentação. A paciente chegou para mim e falou assim: doutora, eu tô fazendo um exercício de passar a toalha no meu mamilo para ele ficar grosso, para não ferir na hora da amamentação. E aí, é nesse momento que o pré-natal pediátrico entra com a maior relevância, né? Com certeza. De prever, né, riscos durante a amamentação, falar sobre a amamentação, que é um desafio da mãe no pós-parto, que a gente acha que é difícil parir, né? Exatamente. É só o começo, né? Só o começo. Então, essa acaba sendo, né? Então, outra coisa que é muito abordada no pré-natal pediátrico, né, amiga? É isso, a gente aborda muito a amamentação, como você está falando, não existe preparo de mama para a amamentação, né? O binômio ele vai se encontrar após o nascimento, né? Então é após o nascimento que a gente vai estar orientando a família quando houver necessidade. Mas na consulta pré-natal a gente já aborda, já tira as dúvidas que a família possa ter, exatamente para chegar uma mãe bem empoderada, né? Naquele momento maravilhoso que é o nascimento, né? Então desde o pré-natal a gente aborda isso sim. E eu acho, Graça, assim, que você falou da família conhecer você também conhecer aquela família que está vindo, a criança, o desejo daquela família, né? Porque assim, você tem a orientação do que é melhor, mas às vezes a realidade ela também é completamente diferente, né? Às vezes eu acho que independente do desejo da mãe de amamentar ou não, de querer o contato pele a pele ou não, de já ter às vezes uma ideia sobre isso, mas ela se sentir à vontade e alguém que ela possa confidenciar isso sem julgamento, né? Exato. Nós tivemos famílias que teve uma mãe maravilhosa quando ela for assistir a nossa gravação, ela vai comentar. Gracinha, por favor,
tire todo o sangue. Exatamente. Então, é exatamente isso. A gente está para acolher a decisão da família. Eu, como profissional, como pediatra, estou para orientar o que é melhor, né, para a criança. E nós estamos aqui para acolher a decisão da família, né? Então, abraçamos toda a decisão e nesse pré-natal eu já chego perguntando, né? Sim. Qual é a vontade da família, né? Nós estamos ali para abraçar a decisão deles, né? E é exatamente isso que você está falando. Mas a gente está para dar o apoio que vocês precisam. Amiga, queria que você falasse assim, por que você considera de extrema importância, porque eu considero de extrema importância, a presença do neonatologista na sala de parto? Sim, a criança ela tem direito de ter um pediatra, de ter um neonatologista, mas tem que ter um pediatra na sala de parto, porque ao nascimento nós temos 1 minuto, a gente diz que é o minuto ouro, né, para salvar uma criança, né? Quando a criança não nasce bem, que eu falei, o bebê vigoroso, que as famílias sempre me perguntam o que é um bebê com choro forte, né? Com bom tônus, que não é um bebê largadinho, com uma boa frequência cardíaca, esse é um bebê saudável, né? Esse momento eu pego o bebê, tiro o excesso de líquido, ponho no pele a pele, estimulo o aleitamento materno na primeira hora de vida. Mas e aí? E se o bebê não nascer bem, né? Qual é a função do pediatra neonatologista na sala de parto? É exatamente da assistência que a criança precisa, né? A gente tem momentos bem cruciais, assim, para salvar a vida da criança, né? E a gente vai fazer alguma reanimação, se for necessário, na criança. Então, o profissional, o especialista ali, ele tá exatamente para salvar uma criança quando há necessidade desse suporte. Legal. Eu dou muito valor para um pediatra, neonatologista na sala de parto, ou como obstetra, né? E é sempre um profissional que... É óbvio que a gente tem todo um protocolo, a gente tem um tempo, a gente tem, né, fluxograma para seguir durante o parto, para saber quando é hora de intervir, quando não é hora. Mas sabe o que eu acho? Às vezes a gente troca muita ideia na sala de parto, né? Então é muito interessante quando a gente tem um pediatra, que a gente também não quer entregar para o pediatra um bebê ruim, né? Um bebê que ficou muito tempo ali, né? Então, assim, é muito bacana que o pediatra já fica dando... Acho muito legal. Muda a assistência, Grace, quando a gente tem um parto normal e um parto cesárea? Para você muda a assistência? Não. A gente sabe que o parto normal é o parto ideal, é o parto natural. A gente sabe que a criança, quando nasce de parto normal, ele já nasce totalmente preparado. A chance dessa criança precisar de uma reanimação neonatal é bem menor. Mas a assistência do pediatra não muda. Ela também pode precisar de uma assistência e é necessário ter um pediatra neonatologista na sala de parto, independente da via de parto, independente se é parto normal ou se é parto cesariano. Sabe outra coisa também que eu acho muito interessante? Que antigamente, acho que a gente até vê isso em filme, né? A gente vê muito, acho que tem muita gente que tem essa ideia da assistência do pediatra na sala de parto. Que o bebê nasce, vai e já entrega a criança de cabeça pra baixo, né? Entrega a criança de cabeça pra baixo, pendurar, o pediatra vai dar um tapinha na bundinha e leva pro berçário, né? Hoje a gente vê que isso vem mudando, né? Com a humanização da sala de parto, digamos assim. Como é que funciona, Graça? Dá pra pesar o bebê, dá pro pai cortar o cordão, né? Botar o bebê em contato pele a pele imediato, né? Pesar o bebê dentro da sala. Como é que funciona esse universo? Isso. Eu já sei, a gente já sabe. Mas assim, é muito importante para que as pessoas tirem essa imagem do filme da cabeça, né? Não, e tu sabe, exatamente isso, de você nascer o bebê e já ter que ir embora para um berçário. Então tem gente que tem realmente essa ideia, né? E principalmente da mãe que vai para um parto cesárea. Ela tem a ideia de que o bebê vai nascer e ela não vai vai embora. Qual é o direito da mãe? Então, a mãe tem direito de ter o acompanhante, né, na sala de parto. E ela tem direito de estar com o bebê ali, ela tem direito desse contato pele a pele, ela tem direito desse estímulo da amamentação ali, entendeu? E esse parto humanizado que a gente tanto escuta falar, ela tem esse direito, gente. A criança nasceu bem, eu não tenho o porquê de privar a criança, a família, de tudo isso que você falou.
A primeira coisa que vocês perguntam quando o bebê nasce, eu já posso clampear? A criança tem direito do clampeamento oportuno, né? A gente não precisa cortar logo o cordão umbilical da criança, né? Nesse momento, vocês obstetras estão apresentando a criança à família, né? Sim. E o pai tem o direito, ele pode sim, com todos os cuidados de prevenção de contaminação, cortar o cordão umbilical da criança. Naquele momento, se a criança nasceu bem, nasceu vigorosa, sem nenhuma complicação, a prioridade da criança não é o exame físico. A prioridade da criança é esse contato pele a pele. Né? A prioridade da criança é esse estímulo do aleitamento materno. E nós conseguimos fazer toda essa assistência ali na sala de parto, sem precisar tirar a criança da mãe e do pai para levar para um outro local que a gente chama de berçário. Nós conseguimos pesar a criança, medir a criança, tudo na perto, presença, né? Da mãe, na presença do pai ou de outro acompanhante que a mãe escolheu para aquele momento. Ai, não, isso ficou muito melhor, olha, porque antigamente realmente já ia embora, a mãe ficava ali, não via nada, né? Então isso e até para amamentar ali na sala de parto, já tentar botar aquele contato, né? A gente sabe assim, a criança que teve essa oportunidade de ter o aleitamento materno ainda na primeira hora de vida, as chances de sucesso de aleitamento materno exclusivo aos 6 meses de idade aumenta muito. Por isso que o pediatra, ele tá ali forçando, reforçando, explicando para a família se essa é a vontade da família, se essa é a vontade da mãe, da gente priorizar o aleitamento materno na primeira hora de vida, né? A gente sabe dos benefícios a longo prazo para essa criança. Sim. E Graça, na tua ficha de consulta pré-natal, eu acho interessante que tem uma observação se aquela família tem um risco, aquela mãe de blues, né? Blues ou depressão pós-parto. Exato. Gostou, né? Eu gostei do papo. Ainda bem que foi tu que introduziu. Porque eu tô o tempo falando, a gente vai falar sobre isso aí. Não, ainda mas bem é porque, pois é, a Graça, vai é com ela. Minha orelha. Mas é porque, que eu vejo? A parte, assim, vou falar da gente, da obstetrícia. Dependendo da relação da paciente, o contato do obstetra ele vai ser ali sala de parto, aquele retorno pós-parto. Mas aquele imediato, que a gente sabe que é muito difícil, né? Somos porque nós que estamos aí, né? A mãe aprendendo a ser mãe, o bebê aprendendo a viver, o pai que não sabe o que fazer. Então, assim, eu não sei como foi pra vocês, mas pra mim é o momento assim que eu lembro, já no último, agora eu já sabia assim, vai passar. Mas não deixava de ser difícil. Exato. Então, assim, tu tem esse contato com a família imediato, Exato. né? Eu acho que tu consegue já ter essa percepção daquela família que tu pensa, nossa, aqui eu vou dar uma atenção, porque eu acho que vai precisar. Tu consegue perceber isso nessa consulta? Com certeza. É muito importante, desde a consulta pré-natal, a gente já abordar a rede de apoio. Então, se eu tô com uma família que já tem algum contexto familiar, que a gente já sabe ali, que às vezes vocês mesmos já comentam comigo, Graça, a gente está com algum contexto familiar aqui pendente e não tem uma rede de apoio, as chances dessa mãe evoluir para esses processos é muito grande, né? O puerpério são alterações hormonais terríveis que acontecem na mãe, né? Sim. A gente tá ali feliz olhando o nosso filho e de uma hora para outra já começa o choro, já começa o nosso desespero. Meu Deus, o que é que eu vou fazer com esta criança? Como é que eu vou cuidar, né? Então a gente já consegue sim, desde a consulta pré-natal, observar as famílias que possam demandar um cuidado especial, a mãe que possa demandar um cuidado especial, né? E a gente já sinaliza para o obstetra porque a gente tem que trabalhar junto, a equipe junto, gente, a equipe multi atuando totalmente, jeito, né? Ai, amiga, eu sinto muito, mas eu vou deixar tudo pra ti. Não, é porque assim, pra mim ainda é um assunto muito delicado, porque eu tive um luz muito pesado, né? E naquele momento eu entendi a importância do pediatra pra mãe, sabe? Naquele momento, porque eu já sabia cuidar de criança. Eu já sabia, eu já tinha meus sobrinhos e tudo mais e tal. E eu cheguei me achando, eu sou obstetra, né? Não vou ter minha filha. Não vou ter problema. Eu não sabia de nada. Não, exatamente. Eu não sabia de nada. E assim, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter uma boa equipe me auxiliando, né? E assim, acho que essa acaba sendo a principal importância, porque tu é que vai encontrar com essa mãe, exato, né? Tu
que vai na casa dessa Exato. mulher ver como é que tá essa mulher. Às vezes esse bebê perdeu peso, a mãe também tá perdendo porque não tá comendo. Não, mas né? é esse mesmo contexto, né? A consulta do pediatra após a alta da maternidade, com 2, 3 dias no máximo, nós temos que estar ali na casa da família, né? Sim. A gente vai avaliar o bebê, mas a gente avalia todo o contexto, né? Exatamente Não é isso. A gente exato. chega, a gente vê como é que tá a mãe, né? A mãe tá totalmente cansada e a gente já chega, olha, pai, vem cá, você pode estar ajudando nesse contexto, a mãe tá amamentando. Legal. E depois que amamentar, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o bebê para rotar, deixa ela descansar, o que a gente pode fazer? Vamos ordenhar esse leite, vamos ofertar esse leite ordenhado através de um copinho, de uma colher dosadora, para que a mãe possa descansar mais 3 horinhas que seja. Sim, ela vai acordar outra mãe totalmente revigorada para continuar esse momento do puerpério, esse momento de adaptação dos dois, né, do binômio, né? Então, o pediatra está realmente nesse contexto. A gente, no período neonatal, a gente se encontra umas 2, 3 vezes pelo menos, né? Amiga, eu fico pensando assim, às vezes, eu dou graças a Deus a oportunidade que a gente tem de ter o acesso, né, a um bom pediatra. E eu fico pensando nas mães que não têm acesso, sabe, nas dificuldades. Eu tive muita dificuldade com a minha filha na parte da amamentação. A Olivia tinha um frênulo sublingual, que é a linguinha presa. E eu fico vendo assim, meu Deus do céu, como que essas mulheres se viram? Conseguem, sem orientação. Sem orientação, sem nada. E já falando um pouquinho disso, Graça, na sala de parto, quais são as intervenções que podem acontecer com o bebê durante a sala de parto? Por exemplo, examinei, eu vi que o bebê tem a linguinha presa. Tem uma indicação de já tentar resolver ou enfim, aguardar? Depende muito do contexto, depende muito da alteração anatômica. Idealmente, é aconselhável observar. Observar, né? Nem toda linguinha presa é sinal de procedimento, né? É sinal que eu tenho que indicar o procedimento de soltar a linguinha para vocês entenderem, da frenotomia. Então, é aconselhável acompanhar aquela criança. A mãe ainda vai ter muitas mudanças na amamentação. Nós temos várias fases ainda, né? Do colostro vem a apojadura. E normalmente, depois da apojadura, a gente consegue avaliar melhor o contexto da criança. Mas se houver necessidade, tem como fazer a intervenção ainda na sala de parto. Outra coisa também que se via muito antigamente, hoje não se vê mais, pelo menos assim, hoje eu trabalho muito mais na rede privada, né? E eu não vejo mais. Mas acho que as mães que estão assistindo a gente vão lembrar de colocar o credê nas crianças, Grace. Ainda é uma recomendação, a mãe pode querer não fazer, ou se no pré-natal a mãe precisa se antecipar, porque assim, é prevenir infecção gonocócica, né? Por gonococo. E se no pré-natal, geralmente a gente tem esse hábito de coletar uma cultura, né? Ou investigar ISTs. Mas a mãe pode optar por não querer fazer. Se eu tiver exame comprovando que eu não tenho infecção vigente, a gente pode optar em não fazer mesmo. Não tem indicação de eu fazer, né? A mãe não está infectada, né? Então, por que eu vou fazer? É uma invasão a mais. Porque antigamente eu te olhava as fotos, criancinhas com os olhos todo olhinho marronzinho, assim. Isso é uma coisa que a mãe pode falar. Não, doutor, eu fiz meu pré-natal, tá aqui tudo os exames certinho, e eu não preciso fazer, se não tiver indicação. A outra coisa que às vezes chega a família perguntando, doutora, eu não quero nenhuma invasão no meu filho, nem a vitamina K. Aí a gente tem que realmente conversar com a família, que é necessário ela fazer prevenção de hemorragia no período neonatal, mas o pediatra conversando, orientando, explicando o motivo, eles acabam entendendo, né? Porque eu acho que hoje com essa enxurrada de informação vem de tudo também, né? Vem de então tudo. Tem algumas situações que põem a criança em risco realmente, né? E a gente, como profissional de saúde, a gente tem que estar ali para orientar. Eu não sei de onde que saiu, assim, eu nem acreditava. Lá vai eu doutora Maria do Carmo, polêmica. Solta, solta. Não, é tipo assim, esse movimento anti-vacina. Eu nem sabia que isso existia, gente. Como é que pode não querer dar vacina nas crianças, assim? É terrível. Infelizmente tem, né? Mas a gente sabe da importância da vacina. Na consulta pré-natal, nós conversamos muito sobre as vacinas, né? A gente fala muito sobre a proteção casulo, né? A criança, ela vai ter o seu calendário vacinal totalmente atualizado depois de 1 ano e meio, né? Que ela vai ter os reforços de vacina. E aí, se eu não tiver com o calendário vacinal atualizado, nem os pais, nem os cuidadores, nem a rede de apoio,
a chance de eu transmitir doenças para a criança é imensa. Então, a proteção casulo, ela vai dar essa proteção para a criança. Se eu não estou doente, se eu não estou infectada, eu não vou transmitir para a criança. Agora, totalmente, né? Pediatra fica totalmente horrorizado com essas frentes contra a vacina. E tem aqui, vocês veem? Eu nunca vi. Tem. Atualmente, assim, ainda muitas famílias contra a vacina do Covid, porque é algo recente, né? Mas nas consultas... Tem movimentos, assim, para não... Existe, assim. Eu vi que cresceu muito mais depois do Covid, depois né? Eu não conheci nenhuma família que se opôs, mas eu já ouvi uma pessoa falando, mas já um adulto, dizendo assim... eu nunca tomei vacina, nunca aconteceu nada comigo. Tipo assim, eu falei, graças a Deus, né? Mas ele não aconteceu nada com ele, provavelmente porque as pessoas que estão ao redor estão vacinadas. É essa proteção casulo que eu tô falando. Sim. Se você tá com o teu calendário vacinal atualizado, você traz proteção para você e para as pessoas ao redor. Agora imagine se todo mundo resolvesse não se vacinar. Aí a situação ia ser bem complicada, entendeu? Eu vou puxar aqui agora já outro assunto, que o pessoal assim tem muita curiosidade da gente obstetra grávida, né? Eu grávida, eu era paciente total. Para mim parecia assim que eu não sabia a minha nada. Obstetra que Deus a abençoe, porque... Não, exatamente, eu ficava, isso tá certo? Eu olhava minha calcinha assim, não. Isso é normal? Não, exatamente. Então assim... A gente deixa de ser médica. A bolsa dela rompeu. Aí eu tô fazendo muito xixi. Mas não é verdade? Você fica, não quero acreditar. Não quero acreditar que é isso que tá acontecendo comigo, né? Será que isso é contração? Então assim, você vê as dúvidas de todas as suas pacientes que você sai daquele papel. Exato. E aí eu te perguntei pra pediatra, como é isso? A mesma coisa? A gente consegue conduzir nossos filhos às coisas mais básicas, mas quando adoece, esquece. Socorro, né? Falando das dificuldades da amamentação que você teve, eu com todo o conhecimento técnico, na hora da prática, gente, pelo amor de Deus. Se você não tiver uma ajuda, as coisas não vão se encaixando. Eu sempre falo para as mães que, doutora, não se preocupa não, eu já tenho 4 filhos. Sou expert na amamentação. Aí eu olho para ela e falo, olha, é a primeira vez que este bebê está indo ao seu seio. Isso então, essa dificuldade que vocês têm na questão da gestação, nós pediatras também mesma temos, coisa, né? Quando o nosso filho adoece, a gente esquece, né? E eu tento, eu com a minha primeira filha, eu não esqueço, a minha filha nasceu prematura tardia, foi baixo é isso? peso, CRM positivo? Mano, isso eu ia falar, mas eu vou já falar, né? Porque ela também passou por um susto. Recente, né? Aí, essa é a minha caçula, né? Foi baixo peso. Eu lembro que eu já tinha terminado a residência de pediatria, eu ainda não tinha começado a residência de neonatologia, mas eu cheguei com o meu preceptor da NEO, né? Para a primeira consulta da Bianca, com o exame debaixo do braço da bilirrubina. Dr. Jefferson, Bianca nasceu prematura tardia, baixo peso, aqui tá o exame. Ele, Grace, deixa eu te falar, sente aqui. Você é ótima pediatra, eu tenho certeza disso. Esta é a conduta realmente correta, mas eu quero que nesse momento você lembre que você é mãe. É mãe. Tá? Isso é muito importante, gente. Eu tenho várias amigas que, graças a Deus, eu estou conduzindo os filhos e é isso, a gente tem essa liberdade. Nós temos que chegar naquele momento e entender que você é mãe naquele contexto, né? Não, eu já estava... Quando os meninos nasceram, eu falei pra Graça uma vez, eu disse, eu tô com vergonha de ti, porque as perguntas são as mais idiotas. Idiotas não, são as de mãe. Eu falei, Graça, esquece quando a gente tudo. Mãe, a gente já fica meio louca, meio bestalhada, a gente já fica meio... Mas é legal isso, porque a gente vê assim, que acontece com todo mundo. Exato. Né? O desespero é real de todo mundo. De todo né? mundo, gente, às vezes não conseguir pediatra. amamentar. Exatamente, porque muita mãe fica, meu Deus, fui eu, o que eu fiz, né? Já tem aquele sentimento, o que eu fiz de errado aqui, Exato. Mas isso acontece, olha aí, até com todo o conhecimento. Acontece né? sim. Inclusive, Graça, recentemente, queria que você falasse o que aconteceu com a tua filha, Gente, que foi um susto, olha, gente.
Filho de pediatra. Não, exato. Aquela história de CRM Foi uma positivo, loucura. filha de pediatra. Então, a Isabela estava bem, estava no seu período de pouca secreção. Eu sempre falo para os pais que criança estudando é período de muito catarro, pouco catarro, mas sempre catarro, né? Então, ela estava bem, estava ativa, estava brincando, estava se alimentando, não estava com febre. Só saía secreção quando a gente lavava, e a gente lava o nariz delas diariamente na hora do banho. Estava na escola e do nada a coordenadora me liga no horário do almoço: Dona Graciane, a Isabela vomitou. E eu prontamente falei: ok, estou terminando de almoçar, estou indo buscar a Isabela na escola. E da mesma hora ela perguntou: Isabela já convulsionou alguma vez? Eu: oi? Nossa. Dona Graciane, eu estou chamando o SAMU. Meu Deus Ai, do não, céu. gente, eu já tinha... A Isabela está Chama pra mim também. convulsionando. Exato. E nesse momento eu comecei a chorar, desesperada, né? Gente do céu. Aí eu só gritei: você leva para tal hospital que eu tô indo encontrar vocês por lá. Não dava tempo de eu ir à escola, era mais rápido o SAMU chegar com ela. E a Isabela teve uma convulsão febril, que pela idade dela ainda é esperado, mas é assustador. Nossa. Imagino, meu Gente, Deus. eu tenho famílias que infelizmente já passaram por isso, não desejo para ninguém. Ela teve uma complicação de um quadro de sinusite, nós tratamos, nós tivemos que ficar 5 dias internadas, né? Mas naquele momento, mais uma vez lembrando de pediatra, eu lá no pronto-socorro, na sala vermelha, com ela sendo monitorizada, os colegas olhavam para mim: ai, doutora, a senhora quer que eu peça mais alguma coisa? Eu só lembrei do meu preceptor. Não, né? Gente, eu sou mãe, esqueça que eu sou pediatra, eu não tô conseguindo raciocinar neste momento, eu só quero que vocês cuidem da minha filha, né? E foi um sufoco, gente, Deus o livre. Não. Porque assim, a minha filha, ela é muito difícil de ficar doente, graças a Deus. Mas também quando ela fica, já é assim, ó, a saturação dela é 86, é um negócio assim que a gente já fica louco, assim, sabe? É uma coisa assim muito fora do normal. E nesse momento eu me permito ser mãe. Eu sou mãe, eu ligo pra pediatra, eu pergunto, graças a Deus ela me ajuda pra caramba, porque a gente tem que dividir o fardo, né, amiga? Se eu vou perturbar só uma mãe, não, com certeza. só uma pediatra. E aí, e a gente se coloca mesmo, vive esse momento, né? Chora, e sente, tem dúvida, né? Mas graças a Deus, eles também são fortes, né? São fortes. Mas é um desesperador, gente. Deus o livre. Nós somos mães, né, gente? Quem é a mãe que quer ver o filho doente? A gente sofre junto. Graça, agora, deixa eu te perguntar uma curiosidade. Tu terminaste a pediatria, tu já tinha as tuas 2 filhas? Eu terminei a pediatria grávida da Bianca, da minha mais velha. E quando eu fiz a neonatologia, eu tinha acabado de ter a Isabela. A Isabela estava com 3, 4 meses de idade, mais ou menos. Então, eu ia para residência com o seio daquele jeito. A Bianca a Bianca eu terminei com a barriga. Tá. E a Isabela, ela já tinha nascido. Então, ela era bem bebezinha. Período de amamentação. Eu tinha que, ainda bem que era neonatologia, né? Neonatologista ama amamentação, né? O meu preceptor maravilhoso liberava: Graça, vai ordenhar. Ordenhava o leite, estocava, deixava para ser ofertado para ela, né? Mas foi essa loucura, né? E tá aí, né, Graça? E tu se cobrou muito por causa disso? Me cobro sempre. Eu sou capricorniana, né, gente? Eu já conheço a raça. Né? Conhece, né? Capricorniano, eu me cobro. Eu sou muito perfeccionista, então eu quero que tudo dê certo. Isso é terrível. Então eu me cobro na questão da maternidade, me cobro na questão da profissão, me cobro como mãe, me cobro como esposa, me cobro sempre. Capricorniano é terrível, amiga. E Graça, assim como a obstetrícia, pediatra celular de exposição, tu vive a pediatria domingo a domingo, né? Porque não tem como deixar assim a família, às vezes surge uma dúvida a qualquer horário, né? Tu consegue conciliar isso bem, assim? Às já vezes, faz parte? É a rotina. Eu sempre deixo disponível meu celular, porque a exposição da criança desnecessária no pronto-socorro é pior, né? E às vezes uma simples orientação que eu repasso, tiro uma dúvida na família do celular, a gente acaba evitando essa exposição.
Mas a gente tem que saber lidar, né, com esse momento. Às vezes o esposo chama a atenção, Sim, as filhas, pequenas né? chamam a atenção, mas a gente tenta no máximo conciliar esses horários. E eu acho que, assim, depois do Covid, eu vejo que tu faz muita consulta domiciliar. Eu acho que as pessoas pegaram esse gosto, né? Pode vir aqui em casa. Isso dá para fazer também? Como é que tu enxerga isso? É melhor naquele primeiro momento? O período neonatal, a gente sempre faz essa assistência, né? Eu sempre vou na casa das famílias. Como eu falei, é pelo menos 2, 3 visitas no período neonatal, nos 28 dias de vida. E é muito melhor para uma mãe, né, que acabou de ter neném, de ter essa assistência em casa, sem precisar se locomover, né? E menos exposição, o bebê recém-nascido acabou de nascer, né? Sim. No consultório a gente tem os horários totalmente agendados, programados, então não tem aquela aglomeração, né? Consegue organizar Consegue melhor, organizar né? direitinho. Mas no período neonatal, a assistência é domiciliar mesmo, né? A minha assistência. E depois disso, nas consultas que nós chamamos de puericultura, que a gente acompanha mensalmente a criança, vai muito da família. E tem muitas famílias que optam pelo atendimento domiciliar, Sim, né? sim. É, mais uma vez, menos risco para a criança, comodidade para a família. E Graça, eu eu tenho uma curiosidade, assim, que eu acho que também é curiosidade de muita gente. Eu entendo um pouco, mas eu queria que você falasse o que são os primeiros 1000 dias de uma criança e qual é a importância desses 1000 dias para ela na vida adulta, na fase, enfim, do desenvolvimento de algumas doenças. Eu queria que você falasse, porque eu não entendi. Eu falava assim, mas 1000 dias... Sabe quem eu ouvi falando pela primeira vez? Eu já tinha ouvido falar, mas que me explicou um pouquinho pela primeira vez, a doutora Tânia. E ela falando, eu dei uma aula sobre os primeiros 1000 dias e começou a me falar, não sei o quê. E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha parado pra pensar na importância. E eu queria que você falasse e explicasse para as mães que estão ouvindo a gente o que significa esses 1000 dias do bebê. Isso, a gente aborda desde a gestação, né? Então é uma Conta desde o comecinho. Desde o começo, gente. Entendi. Então, é a orientação que vocês ficam lá priorizando uma alimentação saudável para a mãe, prevenção de doenças, porque a gente vai acompanhar desde a gestação essa criança. Essa criança está em formação ali na barriga da mãe. Então, quanto a gente puder dar uma qualidade de vida desde ali, a gente vai ter um adulto saudável. E a gente acompanha a criança nesses primeiros 1000 dias de vida. Que vai até os 2 anos de idade, né? Vai até os 2 anos de idade. E essa primeira infância é importantíssimo. Se a gente tem uma infância saudável, né, é um momento de apresentação de tudo para a criança, né? Então, começa na gestação, a alimentação saudável da mãe, após o nascimento, se possível, aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de idade. Começou a introdução alimentar, a gente tem todas umas orientações para que essa criança tenha a alimentação mais saudável possível. E o que isso vai interferir no adulto? Um adulto saudável, né? Um adulto sem as doenças crônicas, né? Sem hipertensão, sem diabetes, sem obesidade, né? Então é muito importante esse acompanhamento nos primeiros 1000 dias da criança. Não só na prevenção de doenças a curto prazo, como a longo prazo. E o que tu acha que hoje é o maior desafio no acompanhamento dessas crianças, assim? É a frequência de ir ao pré-natal já? As consultas de puericultura? Não é uma cultura muito grande, assim. Eu vejo muito, assim, acho que é porque eu trabalho no SUS também. Eu vejo muitas mães, eu só vou levar quando estiver gripado, ou quando estiver doente. Mas não, a consulta com o pediatra, ela precisa ser regular, ela tem uma frequência, né? Exato. Nas consultas de puericultura, as consultas de rotina, a gente não aborda só o sintoma da criança. Às vezes é uma consulta de rotina e realmente a criança está doente e a gente vai tratar o sintoma, a doença da criança. Mas a consulta com o pediatra é muito mais que isso. Nós acompanhamos o crescimento da criança, o desenvolvimento da criança, né? Então, não é só pesar, não é só medir a criança. A gente avalia todo um contexto. Os pais. Exato. Você também, né? Os pais também. Então, a gente avalia se a criança está se desenvolvendo da maneira adequada, porque quanto mais tardiamente tiver qualquer intervenção, mais prejuízo eu vou ter para essa criança. Nas consultas de rotina, a gente conversa sobre prevenção de acidentes.
Conversamos sobre as vacinas mais uma vez, entendeu? Então é um mundo essa consulta. E a abordagem com os pais é muito importante. Às vezes a gente observa que a criança não está se estimulando, não está se desenvolvendo da maneira adequada. E Você passa orientação, né? É um pai que não está dando a oportunidade da criança se desenvolver, correto. não está fazendo o estímulo correto, entendeu? Sim. Então, nas consultas de rotina da criança, que é muito importante vocês levarem seus filhos, é exatamente porque é essa abordagem total, né? É o contexto total. Lembra sempre que você está criando o seu filho para o mundo, né? Você está criando o seu filho para isso. Então, o que eu quero do meu filho? Eu quero um adulto saudável, né? Então, eu tenho que dar a oportunidade para ele, desde a gestação, né? Já conversamos, dele ser um adulto saudável, né? Então, nós temos que carregar isso conosco, né? A criança é de menor, né? Quem é o responsável por ele? Somos nós, né? Isso. E daí eu já puxo também para o nosso lado, é que recentemente a Unicef liberou um estudo que falava que hoje a taxa de mortalidade materna é igual a 20 anos atrás. E aí a gente fala, com toda a tecnologia, por que as mães ainda estão morrendo tanto em decorrência da gestação, do parto e o pós-parto, né? E aí, o que esse estudo mostrou foi que essas mães não têm acesso ao pré-natal, né? Então, assim, quando a gente fala de um bebê saudável nos primeiros 1000 dias, a gente está falando de uma suplementação adequada, de uma amamentação adequada, alimentação adequada, frequência de consulta para prever riscos de doenças que podem impactar numa criança. A gente tem, por incrível que pareça, um índice de desnutrição muito grande, né? Eu tenho muitas mães, falando de SUS, baixo peso, né, desnutridas, e também em contrapartida um alto número de mães diabéticas também, né, e tudo isso impacta no bebê e que pode gerar um impacto, assim, gente, presta atenção no que eu tô falando, gerar um impacto na vida adulta. É daqui, quando o bebezinho tá aqui na barriga ainda, que você já se torna responsável por quem ele vai ser na vida adulta. Exato. Então, quando a doutora pega no pé, vá na sua consulta a cada 30 dias, aí fala, ai, mas eu vou no seu nome. Eu tenho paciente que quer ir a cada 3 meses. E a gente fica, mana. Mas eu acho que as pessoas empurram, né? E assim, eu acho que já tem demonstrado isso, que além do comportamental da alimentação, suplementação, a parte psicológica, ela já vem desde a gestação também, né? Sim. Dos sentimentos daquele bebê, daquilo que a mãe sente e reproduz. Mas mudando aqui, Graça, a falar também agora uma polêmicazinha que eu vi. Eu estava numa aula e eu nunca tinha visto isso. Até estava comentando com a Tabata, com a colega, que o médico estava dando uma palestra e ele falou que o filho nasceu de cesárea e tudo. Aí ele embrocou uma gaze vaginal e passou no bebê. E aí ele falou assim, meu filho não fica doente. Então assim, tu vê isso, eu fiquei na hora... Oi? Sabia que eu já tive um esposo de uma paciente que pediu? Então... Não, ele na verdade, ele não pediu. Ele disse que tinha lido algo sobre e perguntou qual era a nossa prática. Eu disse que fazia sentido, eu ainda não tinha lido nada sobre, e não era uma prática que eu tinha visto com tanta frequência, né? Mas uma vez que o bebê, ele já convive ali, o líquido amniótico, ele tem muito dos nossos anticorpos, tudo que a gente, muita coisa passa pela barreira placentária, então o bebê já tem muita coisa nossa ali, né? Então, assim, mas eu já vi isso. Tu já viu? Já ouvi falar. Pois é, tu já tinha visto também. Já, mas fazendo, assim, não é nossa... Não é a nossa rotina. Então não vamos levar isso pra gente. É porque hoje em dia também a gente vê cada coisa, né? É por isso que eu digo assim, as informações são tantas que você já fica, meu Deus, o que vamos fazer? Por isso que às vezes eu acho que essa orientação, que às vezes assim, o que eu percebo na gestação? Que muitas mães... Se você percebe que ela tá com um perfil, tipo, ficando já tristinha, ou ansiosa, ou que a família tá... Às vezes é difícil dela aceitar que ela tem que ir para uma terapia. E aí a mesma coisa da consulta pediátrica. Quando você fala, ainda tem um pouquinho do... Como assim? Né? Por que eu vou? Mas eu acho que é exatamente para você tirar essas dúvidas dessas informações excessivas que hoje a gente tem, né? E que às vezes põe em risco até. Então, é porque a gente não... a grande maioria da população não consegue filtrar o que está lendo, né? Sim. Ele não consegue filtrar. E se ele tiver a oportunidade de tirar as dúvidas
com um profissional, melhor, né? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor, exatamente. É importante vocês estarem nas suas consultas de rotina, tanto com o obstetra quanto com o pediatra, para tirar as dúvidas sobre não isso, fazer, né? exatamente. A leitura vem, você vai para o Google, que eu sempre peço para as mães evitarem essas pesquisas, né, desnecessárias, mas que chegue com a gente antes de você fazer qualquer coisa, né? Você não consegue filtrar por falta de conhecimento mesmo, né? Isso também é muito importante também, o vínculo que a família tem com o pediatra, né? Para ele poder, de fato, aceitar aquilo que você tá falando, né? Entender e tudo mais. Eu acho que também parte muito do pediatra. Acho que quando a gente fala hoje de um atendimento humanizado, não é só aquela parte do parto, né? E tal, e tudo mais. A gente está falando do cuidado com o nosso bem mais precioso. Parece até clichê, mas gente, eu não quero ficar com alguém que eu não vejo que tá, de fato, dando a atenção necessária pro meu filho, né? Ou então, não digo... Eu sou muito assim. Ah, vai, mais uma vez de polêmica. Eu acho que nós temos hoje muitos profissionais, assim, excelentes. Gente que a gente, como médico, sabe que é tecnicamente muito competente. Mas eu não tenho aquele, sabe? Sim, parece que existe realmente uma coisa aqui e ali, entendeu? A criança ou o paciente, né? E pra mim, eu levo isso muito em consideração. O fato da pessoa acolher melhor, né? Então, assim, hoje a gente também não olha... Óbvio que a parte técnica, se a gente saber, é importante. Mas de saber que alguém saiba acolher de uma forma... Tem que ter um vínculo, né? Um vínculo com a família, de saber que é uma criança que é amada, que os pais ali estão preocupados, né? Com medo de que aconteça alguma coisa. Se eu não sentir... Eu não sigo nem o que a pessoa tá falando. Eu não sigo, não. Mas eu sempre falo que eu abraço os meus pacientes como filhos. As famílias que eu acompanho falam muito disso. Quando a criança adoece, quando complica alguma situação, a gente vai junto, né? Às vezes que eu preciso indicar a criança para ir a um pronto-socorro porque é um quadro mais grave, eu tô ali junto com o pediatra do pronto-socorro para saber o que está acontecendo, como é que está a avaliação, se a criança internou ou não internou. Esse vínculo, né? Essa segurança a família tem que ter. Porque, como você está falando, é o bem mais precioso de uma família, é o filho, né? E o pediatra tá cuidando desse bem mais precioso. A família precisa ter essa confiança do profissional, né? Então, esse vínculo começa desde o pré-natal e a gente vai acompanhando até a adolescência, né? Eles estão olhando ali pra tia, não quero mais ir contigo, não quero mais ir, né? Mas estão indo lá com a tia Graça, sim. Até que idade, Graça? Então, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente acompanha até os adolescentes mesmo. Pelos planos de saúde, alguns planos falam 14 anos, 16 anos, mas a gente pode acompanhar até os 18. Mas normalmente, nessa idade, eles já vão ou com vocês mesmo na ginecologia, com o clínico, né? Eles já tem vergonha de ir ao pediatra, porque eles não são mais crianças, né? Já tem isso. Ai, Graça, eu tiro muito chapéu, dou muito respeito a uma especialidade da medicina que eu respeito muito, a pediatria. Eu não sei se eu seria pediatra. Não aguento, amiga. Esses dias eu tava lá no Panda Codajás e eu queria muito tomar eu queria tomar um energético. Aí a menina falou assim pra mim: doutora, lá na máquina do pronto-socorro da criança tem. Aí tu foste lá. Mana, pra quê? Não, exatamente. Amiga, eu saí de lá chorando. Aí o segurança, doutora, tá tudo bem? Porque a senhora tá chorando. Eu falei, eu não volto aqui. Amiga. Mas tá com uma neném de 1 ano e pouco, aí você as vê criancinhas lá. O meu esposo fala a mesma coisa. O meu esposo, quando as meninas adoecem, né? A Isabela lá na sala vermelha, ele tava lá? Não. Não. Ele diz que ele não tem estrutura física e emocional pra aquilo. Assim, eu vi as crianças lá, eu não tô falando isso porque eu achei que elas estavam sendo maltratadas. Não era isso. Muito pelo contrário, eu conheço muita gente que trabalha lá, profissionais extremamente competentes e humanizados. Na faculdade, a gente passa nos pronto-socorros e vê o desempenho e o empenho desses profissionais. É porque eu não consigo ver, sabe? Eu me coloco no lugar daquelas mães ali, sabe? Com as crianças lá internadas e puncionadas e aquele
que, assim, por mais que você esteja num, sei lá, num hospital muito bem estruturado, com conforto, não é nada do que você tá com seu filho em casa, debaixo das tuas asinhas, assim, cuidando, né? E aí aquilo, menina, me tocou demais. Eu cheguei chorando, eu atendi, assim, naquele dia com o coração. E a criança, ela não disfarça, né? Ela não tá bem, disfarça. Ela muda muito rápido, mas isso é difícil mesmo. Como eu falei, eu trago os pacientes como filhos, sobrinhos meus, então, né? Tu fica lidando com isso o tempo inteiro, né? Lidando isso sempre, gente. Mas também deve ser uma delicinha quando as fofurinhas, aquelas quando eles começam a fazer gracinha. Quando já estão grandinhos, tia Graça! É tão gostoso. Ai, não, gente, eu ia apertar todo dia. Eles crescendo ali. Eu não vou, se eu fosse pediatra, acho que as mães não vou mais nela porque ela aperta muito as crianças. Eles são deliciosos, né? Não tem como, gente, é muito gostoso. Eu sou encantada, né? Sou suspeita pra falar, né? Sou apaixonada por esse mundo da pediatria. E Graça, tu ainda atende no SUS em algum lugar ou não? Não, só tô na rede privada, somente lá, só na UI e dando assistência na sala de parto, né? E enfermaria do Santa Júlia. Como é que tu tem visto hoje, assim, as mães com os cuidados com seus filhos? Como é que tu enxerga isso hoje? Tu acha que mudou da época que tu fazia faculdade? Como é que tu vê isso hoje, assim? O público que eu lido é um público, né, que consegue ter mais acesso, né, às informações. Mas, assim, mesmo que não seja o público que eu estou acostumado a lidar, o público do SUS, né? Eles também, as mães hoje em dia, elas estão famintas por informações, e isso é muito importante, né? Já trabalhei no SUS, elas chegam com a mesma demanda da rede privada, né? Sim. Então, graças a Deus que hoje em dia as famílias estão procurando por mais informações, e isso é importante para a criança, que a gente sabe que elas têm a oportunidade de ter um acompanhamento bem melhor, né? Então, a gente tem essa devolutiva no dia a dia. As famílias estão em busca de mais informações, isso é importante para a criança. Isso é bom, legal. Com certeza. Legal, informação sempre é muito bom, assim, acho que até pra gente, hoje também com esse outro movimento da educação positiva, né, exato. Da gente, que é uma área também da pediatria, de como abordar a criação dos filhos e tudo mais, né. E eu acho que a pediatria, ela acaba, assim, interligando, você acaba, assim, se precisar de uma assistência com psicólogo, com fono, com físio, ela tá junto com uma rede ali muito grande, né? Isso, nós você consegue prestar, além do que até precisa, né? A gente tem que estar sempre com a equipe multiprofissional ali atuando, né? E é importante ter esses parceiros juntos, né? Gente, eu acho legal que, assim, a criança é um universo, né? Então, tem neuropediatra, tem gastropediatra, otorrinopediatra. Exato. E é tudo muito peculiar, né? Tudo miudinho, tudo pequenininho. É um lequezinho, a pediatria, né? Imagina, é muita coisa. Imagina o desafio, gente. Os da Eugênia são 28 semanas, né? Foi 28 semanas. Estão um excesso de gostoso. Então, graças a Deus. Graças a Deus, gente. CRM positivo é pesado, né? Não é? Esse fardo é tudo, pesado. cada uma que tem uma história pra contar, com certeza. Isso mesmo. Amiga, eu acho que é isso. Ai, tô tão feliz porque tu tá aqui. Eu queria te falar umas coisas, assim, porque queria falar em público, porque eu acho você, já falei no começo, que eu acho você uma profissional maravilhosa. Você tem um brilho próprio, Graça. Acho que você merece, o mundo merece conhecer a Graciane, assim, sabe? Você é exatamente a profissional que eu falei há pouco. Você é tecnicamente muito competente e humanamente maravilhosa, assim, sabe? Então eu acho que hoje em dia o profissional precisa casar com isso, sabe? Então eu acho que tô muito feliz que tu tá aqui hoje. A Graça tá morrendo de vergonha, gente. Ela vai perguntar isso, não sei o que, não sei o que, e não sei o que meu carro vai ter, não sei o que. Cara, Deus, tudo aconteceu, mas no final deu tudo certo, né? No final deu tudo certo. Eu queria te desejar um feliz Dia das Mães. Pra você que não é só mãe de duas, mas que é mãe de tantos outros pequenininhos. Porque querendo ou não, tá lhe dando assistência de domingo a domingo, né? Obrigada. E queria que você deixasse uma mensagem também pra quem estiver te assistindo. Gente, poxa, obrigada, meninas. Obrigada de coração. O nervosismo passou, né? É um bate-papo. É um bate-papo aqui com a gente. Mas, assim, eu como pediatra,
Eu quero deixar aqui a abordagem principal do acompanhamento com o pediatra. Não deixem de levar seus filhos ao pediatra. É muito importante esse acompanhamento. Como eu falei para vocês, a gente não aborda só o crescimento da criança, a gente aborda todo o desenvolvimento, prevenção de doenças. Então, não deixe de levar o seu filho ao pediatra, tá bom? E eu quero desejar um feliz Dia das Mães para vocês, mamães, para vocês também. Olha, esse foi um recado riquíssimo da pediatra e mãe, né, para vocês. De pediatra para pediatra, para mãe, né? Exatamente, para puxar a orelha da gente. E eu agradeço aqui vocês que estão aqui nos assistindo no nosso segundo episódio com uma médica amiga, colega tão especial aqui, com orientações maravilhosas pra gente. Essa parte do siga a gente, como é, Dana? Siga a gente no canal. Siga o nosso canal, aperte o sininho, se inscreva. A Eugênia é a mais nova youtuber dessa cidade, tá? Eu preciso da Dana do meu lado pra lembrar essas coisas, pelo amor de Deus. Fala teu arroba, amiga. Gente, qual é o arroba? Maria Eugênia. É arroba. Doutora Eugênia Lins. Eu tô achando que era o arroba, o papo é delas. O papo é delas também. Siga a gente no Instagram. Exatamente. Tá? Fala o teu arroba, amiga. Onde que as pessoas podem te encontrar? Siga essa maravilhosa. Lima. Pode seguir. Cheio de informações legais ali. Ela está lá na WeClinic de segunda a segunda. Exatamente. De segunda a segunda, todos os meses no mesmo horário. Né? Sempre. Tá, gente? Siga a gente. Muito obrigada por estarem aqui, por assistirem mais esse episódio. Beijo. Beijo. Foi.